Maravilhoso. Saúde, pastor, amém? Amém. Hoje nós vamos iniciar o livro de 2 Tessalonicenses, amém? Nós finalizamos 1 Tessalonicenses semana passada e nós vamos continuar porque Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Oh, Deus querido, Deus. Aleluia. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Tu és lindo, meu Deus. Tu és maravilhoso. Amém? Nós vamos ler ali no telão, amém? Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja do segundo, amém? Graças e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê para tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os seus anjos, com os anjos do seu poder. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado dos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi dito entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, colocamos a tua presença neste momento. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, de nessa noite estarmos reunidos, ó Pai, na tua casa. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que já se faz presente nesse lugar. Obrigado pelos louvores, ó Pai, que já entoamos. Obrigado pela tua presença, ó Pai, neste lugar. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, nos ensinar, nos esclarecer, ó Pai, aquilo que não sabemos. Que o Senhor venha, ó Pai, operar, ó Pai, nessa noite, ó Pai, aleluia, conforme a tua vontade, para a glória e para a honra do teu nome santo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Oh, Deus querido, Deus santo, Deus amado. Eu te amo. Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, a segunda carta de Paulo, ele escreveu para a igreja de Tessalônica quase que pelos mesmos motivos de escrever a primeira. Nós aprendemos na primeira carta de Paulo que Paulo ele
iniciou essa igreja na sua segunda viagem missionária, e ele não pôde ficar nessa igreja, ele teve que sair dali rapidamente junto com Timóteo e Silas, que aqui na carta, nessa tradução, vai chamar de Silvano, mas é a mesma pessoa. Silas e Silvano são a mesma pessoa. Eles fundaram essa igreja e tiveram que sair dali rapidamente por causa da perseguição que eles sofriam dos judaizantes, aquelas pessoas que eram judeus, mas não creram em Jesus e perseguiam aqueles que criam em Jesus. Então Paulo sai dali quase que fugido, e no próprio livro de 1 Tessalonicenses vai falar que estando na cidade de Atenas, Paulo envia Timóteo para voltar até Tessalônica, o nome da cidade, para ver como que aqueles irmãos estavam. Então Timóteo, na primeira carta, vai ali, passa um tempo, pega as informações e traz boas notícias. E Paulo vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, esclarecendo algumas dúvidas que eles tinham a respeito sobre a ressurreição e sobre aqueles que morriam crendo ou não crendo em Jesus, e como que também seria a questão deles vivos, se Jesus voltasse ou não voltasse. Enfim, eles tinham ali uma certa dúvida em relação como seria a volta de Cristo, e aqueles que morreram, o que aconteceriam com eles, se já que morreram sem Cristo voltar. Então Paulo escreve a primeira carta, uma para animar eles, uma também para dizer que estava feliz em saber que eles permaneceram e que estavam crescendo não só com quantidade, mas também em amor, uma igreja unida e forte. E Paulo vai esclarecer essa questão sobre como seria a questão da ressurreição dos mortos, o que aconteceria com aqueles que morreram esperando Jesus, mas Jesus não voltou naquele tempo, e aqueles que estavam vivos quando Jesus voltasse. Então Paulo esclareceu e aparentemente tudo bem, parece que ficou resolvido, mas por algum motivo Paulo recebeu notícias de novo. Na segunda carta aos Tessalonicenses não vai falar quem foi que trouxe as notícias, não disse que Timóteo foi novamente, não esclarece quem foi que levou essa carta, porque as cartas não eram como hoje, né? Que a gente envia o WhatsApp ou alguma coisa desse tipo. Alguém tinha que levar. A Bíblia não diz, não esclarece quem foi que levou essa carta. O fato é que alguém trouxe notícia que, esclarecido a primeira dificuldade, surgiu uma segunda dificuldade. Então Paulo vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para acrescentar mais conhecimento e organizar aquela igreja, porque a igreja estava vivendo ansiosa, estava com um problema de ansiedade em relação às questões da vinda de Jesus. Você vê que essa igreja aqui é uma igreja que se converteu de fato, né? É uma igreja que se converteu e já esperava Jesus voltar, né? E só que a questão de esperar Jesus voltar causa para aqueles que não têm um conhecimento e não têm um entendimento, ao invés de uma alegria, causa uma certa angústia. Porque vive naquela dificuldade de que é hoje, é amanhã, será que ele já voltou e eu fiquei? Aleluia, né? Já ouvi relatos, até aqui da igreja mesmo, de pessoas que às vezes por algum motivo teve um sonho, alguma coisa desse tipo, e sabendo que o pai era crente, a mãe era crente, os filhos sempre têm o pai como santo, né? Se meu pai estiver em casa, Jesus não voltou. Mas se meu pai tivesse sumido numa situação dessa, a chance dele ter ido e eu ficar é grande. Então essa é uma ansiedade, um medo. Mas isso é por causa de quê? Por falta de conhecimento, irmãos, né? Por falta de entender como que é viver para Cristo e falta de ter certeza de uma segurança da salvação. Quem não consegue ter essa certeza não tem tranquilidade, serve a Deus com medo, como se fosse ser pego de surpresa a qualquer momento. E Paulo quer deixar essa igreja tranquila a respeito da ressurreição de Cristo e também organizar a igreja para que ela espere Jesus de uma forma correta. Por quê? Nessa carta aqui nós vamos ver que algumas pessoas, por achar que Jesus iria voltar logo, estavam abandonando o trabalho, seus afazeres, vivendo como se aquele fosse o último dia. E Paulo diz: não, todo mundo cuida da sua vida, todo mundo cuida da sua casa, todo mundo trabalhe, nenhum seja pesado para o outro. Aleluia. Jesus vai voltar?
é fato, isso daí é uma promessa que ele fez, e Paulo não está dizendo que isso não vai acontecer. Agora, quando? Essa é a questão. Nós devemos esperar Jesus, sim, como se ele fosse voltar agora. Porém, se ele for voltar agora, nós vamos estar no culto. Eu não posso ficar em casa tendo culto e dizer: Jesus vai voltar. Para que cultuar hoje? Ou amanhã é dia de trabalho, meu patrão está me esperando para trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Coitado do patrão, está lá esperando o cidadão, e depois a desculpa vai dizer que eu achei que Jesus ia voltar ontem. Ele vai falar: Jesus não voltou ontem, mas você vai ser mandado embora hoje. Está entendendo como que essas coisas, esse tipo de ansiedade, traz um problema para a comunidade? E ao invés de haver edificação na igreja, começa a haver confusão. Porque todo mundo sabe que ninguém gosta de ficar sendo incomodado, não é verdade? Todos têm que, cada um, cuidar da sua vida, tentar se esforçar para ter o seu, para honrar os seus compromissos. E esse problema estava acontecendo nesta igreja, por falta de conhecimento. Então Paulo diz: não, vamos esclarecer para que essa igreja cresça, como ele vai dizer, em amor. Ele parabeniza essa igreja pelo fato de ser irmãos que se amam, que se tratam bem, uma igreja unida e forte. Porém, se Paulo não organiza a casa, isso duraria pouco tempo. Não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que a gente ama, mas se vê de ano em ano. Não é verdade? Se você vê no final do ano, na festa do Natal, passa a véspera, no dia seguinte se abraça, chora, aquela despedida triste, mas vai embora feliz, e aí você já continua com saudade. Mas se ficar uma semana, você já não quer nem sequer que ele fique, você mesmo quer que ele vai, que expulse. Então, quando existe um problema, irmãos, ele tem que ser logo resolvido. Porque um problema pequeno, às vezes, tem condições de resolver, mas um problema grande é difícil de ser resolvido. Então, a intenção de Paulo é organizar essa igreja para que ela tenha, primeiro, conhecimento, alegria de servir a Deus e uma consciência de que Jesus vai voltar, mas ninguém sabe quando. E essa é uma dificuldade. Servir a Jesus durante 30, 40, 70 anos, uma vida toda, esperando ele voltar hoje, não lembro. Com a mesma alegria, com a mesma esperança e com a mesma fidelidade. Amém? No versículo 1, nós vamos aqui caminhando aqui conforme a gente costuma fazer. Amém? Versículo 1, Paulo começa as suas cartas, irmãos, sempre assim, saudando, cumprimentando. É uma forma de... A gente, antigamente, quando a gente escrevia carta, eu nunca escrevi uma carta assim, dessa forma. Mas eu me lembro que minha mãe escrevia. Então eu tinha que colocar a data do dia, o nome, para quem era, toda aquela coisa primeiro assim, né? E depois começar a escrever. Então isso aqui é algo que só quem sabe escrever carta que sabe o que é. Hoje em dia a gente faria igual ao WhatsApp: bom dia fulano, e tome, né? Não é assim? Às vezes nem bom dia a gente dá, não é mesmo? Vai direto ao ponto, mas aqui não. Paulo tem esse costume. Então ele vai no versículo 1 dizer: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui é somente uma abertura da carta, um cumprimento à igreja, antes de falar o assunto. Amém? A partir do verso 3, Paulo vai começar, primeiro elogiando. Né? A gente nunca deve começar, meus irmãos, um assunto já dando logo. Primeiro você amacia a carne, depois bota a passar. Fica boa, não é verdade? Então ele vai dizer: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão. Eu vou ler, amigos irmãos, que a minha tradução é diferente. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um, de todos vós, aumenta uns para com os outros. Essa é uma igreja, irmãos, que Paulo ele elogia sempre, na primeira e na segunda carta. Então é uma igreja realmente que tem as características de uma igreja que tem amor uns para com os outros. O fato de a igreja estar entrando por um caminho perigoso não significa que os irmãos não são crentes. A falta do conhecimento muitas das vezes leva a gente para caminhos
errados. É por isso que existe a vida do pastor, dos líderes, daqueles que estão mais instruídos para colocar a igreja no caminho certo. Mas uma igreja que tem amor, ela pode errar. Mas se ela tiver amor, irmãos, ela está pronta a melhorar. Então, uma das coisas que Paulo escreve nessa carta é isso, que os irmãos têm amor uns para com os outros e a fé deles cresce a cada dia. Isso aqui é uma coisa muito boa, que nós devemos pedir para nós. Hoje eu tive um problema logo cedo, e isso me perturbou muito durante todo o dia, e no final do dia, conversando com a pessoa sobre isso, eu falei, a gente tem que melhorar. Todos os dias nós precisamos melhorar. Se eu sou desagradável em algum ponto, eu preciso olhar para mim e falar, meu Deus, me ajuda. Falei, vai orar, vai buscar Deus, vai buscar na palavra, vai pedir graça a Deus, e Deus vai ensinar. Então, uma igreja que cresce na fé, ela está melhorando dia após dia. Como nós também devemos melhorar dia após dia. Porque se nós não melhorarmos, ficaremos parados no tempo. Não é verdade? Seremos uma pessoa em quem sempre alguém vai ter algo a apontar. Mas é muito bom quando alguém olha para nós e diz assim, olha, fulano era assim, mas agora é assim. Você viu como fulano mudou? Irmãos, ninguém vai apontar nós pelo nosso passado. Vai apontar nós pelo nosso presente. Aquilo que passou, passou muitas das vezes, mas tem mágoas e tudo. Mas no futuro, há sempre uma oportunidade de consertar coisas do passado. Quantas pessoas nós conhecemos e no passado olhamos e falamos assim, olha, fez muito mal, mas mudou durante o tempo e aquele passado nós vamos abandonar para trás. Ele era uma outra pessoa. A pessoa era de uma outra forma, não tinha esse entendimento. Mas Deus mudou, a pessoa se esforçou para mudar e entendeu que estava errado. Irmãos, só quem quer crescer pensa dessa forma. Lá no livro de Efésios, lá no final do livro, se eu não me engano é o de Efésios, Paulo vai falar exatamente isso. Você se converteu do jeito que você veio, a igreja recebeu. Porém, agora não vai ficar desse jeito. Quem roubava não rouba mais, quem falava palavrão não fala mais, quem mentia não mente mais. Aleluia. Vai melhorar com o tempo. Agora, quem não melhora não se converteu, irmãos. Porque se o Espírito Santo não nos mudar, nós não temos o Espírito Santo, então. Está entendendo? Então, uma igreja que cresce, irmãos, é uma igreja que está melhorando. Não significa que esses irmãos não têm problema. Não é verdade? Mas talvez é aqueles irmãos que erram e dizem assim, olha, eu errei, me perdoa. E me ajuda. Me ajuda a melhorar também. Se você vê eu cometendo o mesmo erro, me ajuda, me fala. Às vezes eu não percebo. Às vezes eu falo e não percebi que falei daquela forma. Porque muitas das vezes nós falamos e não percebemos como estamos falando. O nosso tom de voz, a nossa própria feição, né? Conversando com a pessoa falou, eu falei, preciso falar com você. Quando a pessoa me ligou de um jeito com ataque. Eu falei, não, eu não vou falar desse jeito. Não, você quer falar? Fala logo. Eu falei, não vou falar, porque eu vou me arrepender depois de falar com você desse jeito. Mas eu não estou falando nada de mal, nada demais. Eu falei, manda um áudio do jeito que você está falando e depois se ouve. Depois você se ouve e aí você vai analisar se você gostaria que eu falasse com você desse jeito. Aleluia, Deus. Porque se eu entrar na sua conversa desse jeito, nós vamos entrar em linha de choque. Não diz que dois bicudos não se bate? Não dá certo? Não é verdade? A Bíblia diz que Deus ama aquele apaziguador. Quando alguém chega querendo tacar fogo, se não deve fazer nada, ele sai fora, ele fala amanhã na conversa. Então, irmão, vamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar todos os dias. Porque senão o Espírito Santo não habita em mim. Então, Paulo está parabenizando essa igreja porque ela cresce muitíssimo. E o amor de cada um de todos vós aumenta, uns para com os outros. Aleluia. Progressão, né? Versículo 3, 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Sabe o que é se gloriar? Sabe quando a gente chega assim e fala assim, rapaz, melhor, eu não vou falar de nós, vamos falar da Bíblia.
Sabe quando o diabo chega lá na reunião de Deus e Deus fala assim: e aí, estava onde? O vagabundo. Né? Passeando pela terra. O vagabundo não trabalha, né, irmão? E aí ele diz o que para Deus? Eu estava passeando pela terra. Aí Deus fala: viste meu servo Jó? O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está se gloriando do exemplo que Jó dá na terra para os outros em relação a Deus. Deus está se gloriando, dizendo: viste o meu servo Jó? Paulo está dizendo aqui, irmãos, ó, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. Ou seja, Paulo, Timóteo e Silas estão usando a igreja de Tessalônica como exemplo nas outras igrejas. Sabe, não sei se vocês se lembram, não sei se aqui alguém ainda estuda, mas eu me lembro que na escola a professora costumava a dar algum tipo de como é que fala? De elogio publicamente, estrelinha na testa, um visto no caderno, alguma coisa para dizer para os outros que se você também fizer por merecer, também vai ganhar. Então Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica está sendo usada em relação às outras, quando Paulo chega nas outras igrejas, como um exemplo. Já pensou, irmãos, alguém chega e fala assim: rapaz, conhece o fulano? Sabe o Bruno? Rapaz, ali é bênção. Poxa, o Bruno não precisa nem ouvir isso, não é verdade? Mas a pessoa acaba sendo usada para dar exemplo daquilo que deve ser feito, como deve ser feito. Assim como Deus fez de Jó. Tudo bem que Jó depois passou uma dificuldade enorme por causa disso, né? Mas Jó foi alguém em que Deus pôde colocar como exemplo. Exemplo daquilo que se deve fazer, como se deve viver e como se deve andar. Porque Jó fazia isso por amor a quem? A Deus, né? E ele vai dizer o que ali? Ainda. Por causa da vossa paciência e fé. Paciência aqui, irmãos, é perseverança. Não é paciência no sentido de ser alguém que é tranquilo, ouve muita coisa e fica tranquilinho. Não, mas perseverança e fé. Por quê? Lá no final ele vai dizer o que, ó? Em todas as vossas perseguições e aflições. Alguém que sofre a perseguição, mas que não vai atribuir nem a Deus e nem abandonar a Deus por causa disso. Ele suporta as aflições porque ele sabe que do mesmo jeito que Cristo suportou aflições para nos salvar, nós também iremos suportar aflições para fazer parte do mesmo reino de Cristo. Aleluia. Então uma igreja que não suporta a aflição, ela não é uma igreja. Porque Jesus disse o quê? Que a igreja sofreria? Aflições. Então Paulo está dando aqui, irmãos, elogios para essa igreja, porque ela não só cresce em amor, mas ela, olha só, irmãos, isso daqui é uma coisa difícil, hein? Cresce em amor em meio às aflições. Não é difícil? É difícil, irmãos. Quando a gente está sofrendo aflições, a gente começa a ficar meio estressado, né? A gente acha que só a gente sofre, não é assim mesmo? Só a nossa vida é difícil. Não estou suportando nada, não fala comigo. Você não sabe o que eu estou passando. Eu falo, mas eu também estou passando. Se você me ouvir, aí depois eu te ouço, e aí quem sabe a gente, né, se trata, se conforta, e aí a gente segue de frente. Então, irmãos, a gente crescer e dizer que é uma igreja que cresce em amor, quando tudo está perfeito, bem, a banda está tocando afinada, que é uma maravilha, a banda, os irmãos aqui, tudo unido, a igreja unida, o grupo das irmãs, quando canta, o fogo desce, glória a Deus, irmãos. Mas começa as aflições, aí um já não quer cantar mais, o outro já diz que não vale a pena servir a Deus assim, e aí vai perdendo um daqui, um dali, e um já não se dá com o outro, está com o outro é assim, irmãos. E é uma verdade. Isso daí é na igreja, na família. Às vezes, quando tudo está bem, de saúde, dinheiro, a família está indo bem. Quando quer sai, quando quer passeia, quando quer come, quando quer tudo, vai de carro, volta de carro, quer uma roupa, compra, quer estar tudo perfeito. Aí, por algum motivo, Deus resolve testar essa família ou provar,
Às vezes uma porta fecha, outra aperta, vai viver um pouquinho de um pouco menos ou daquilo que Deus vai querer dar. E aí muitas das vezes se levanta o marido contra a esposa contra o marido, o filho já não gosta mais do pai porque o pai não pode dar tudo que dava, e vira uma guerra. Crescer em amor em meio às aflições é uma coisa que Paulo está elogiando e recebe e merece mesmo elogio. Quando a empresa está bem, irmãos, que o patrão dá chocolate no final do ano, e dá festa para a empresa, aquela coisa toda, e o patrão é gente finíssima, essa empresa todo mundo quer trabalhar. Mas quando o patrão passa por uma situação um pouco difícil, dá uma atrasadinha no salário, chega para alguém e fala, olha, não vou conseguir pagar mais o tanto que eu pagava, vou ter que reduzir um pouco para a gente continuar. Ah, esse patrão já não presta, essa empresa já não é mais boa. Irmãos, é na hora da dificuldade que a gente realmente sabe que somos. Não é na hora da facilidade. Na hora da dificuldade. E essa igreja aqui está sendo aprovada. Isso que é uma bênção. Não é mesmo? Pois sim. Aleluia, Deus. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Na outra tradução, NVT, eu gosto dessa, que algumas coisas esclarecem melhor. A palavra havidos ali, ela tem um entendimento bem melhor aqui. Versículo 5. Diz assim, ó, Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino pelo qual estão sofrendo. Deu para entender? De novo, olha só. Deus usará essas perseguições. A perseguição é da parte de quem? Vem do inimigo, mas Deus vai usar a perseguição para nos tornar dignos de fazer parte desse reino. Porque como foi que Jesus conquistou esse reino? Através do quê? Através da morte e do sofrimento. Ah, mas quer dizer então que para mim fazer parte do reino de Deus, eu tenho que sofrer perseguição? Não, não é que você tem, você vai. E se na hora da perseguição você pular fora, não é digno. Aleluia. Imagine que você está casada. Como eu falei, está tudo perfeito. O marido ganha bem, o cara é flores, jantares, sair, né? Tudo maravilha. Né, esposa? Troca de aliança, né, meu? Maravilha. Né? Eu falo tranquilo, irmão, porque minha esposa já comeu farinha comigo. Então. Mas aí, irmãos, por algum motivo, como eu disse, as coisas mudam. Pode mudar, irmãos. Como eu já disse, não existe garantia nessa vida. A única garantia que temos é que vamos morrer. De resto, não temos garantia nenhuma, irmãos. E aí, por algum motivo, alguma coisa muda. E esse marido, não é que ele não é. De fato, ele é. Ele só não pode mais. Porque você não é o que você tem. Você é o que você é. Seja uma bala ou um ramo de flores, a intenção é o que vale. Se vai sair para jantar na lanchonetezinha da esquina a pé, ou vai no melhor restaurante de carro, não faz diferença. O que faz diferença é a intenção pelo qual se faz. Então esse marido, por algum motivo, não tem essas condições. Então, essa mulher, que até ontem o marido era 10, hoje ele é 0. Está entendendo? Aí eu digo, essa mulher é digna desse homem? Aleluia! Você entende onde eu quero chegar? Ou esse homem é digno dessa mulher? Porque o que vale para um, vale para o outro. Não é verdade? Não, irmãos. Não é digno. Porque o valor que tinha ali não era o essencial, na verdade, da pessoa, mas aquilo que se podia oferecer. Deus tem tudo para nos oferecer, irmãos. E por Ele ter tudo, em alguns momentos na nossa vida, Ele vai permitir perseguições. Para quê? Para nos testar. A Bíblia diz que Deus prova o coração do homem para saber o que tem nele. Aí você fala, mas Deus não sabe? Ele sabe, mas isso precisa se tornar explícito. Por quê? Porque se Deus desclassificar a pessoa sem que aquilo seja notório,
Não houve prova. Mas Deus pode provar e ninguém pode contestar Deus. Porém, Deus é justo. E antes de tudo, ele apresenta provas. O que Deus disse para Jó quando Jó estava reclamando de tudo? Senta aqui, Jó. Agora você falou demais. Agora quem vai falar sou eu. Onde é que você estava quando eu fiz a terra? E aí pronto, acabou o argumento de Jó. Está entendendo? Então, irmãos, quando nós passamos por perseguições, alguns sofrimentos, algumas coisas que nos trazem sim tribulações, e não é gostoso não. Muitas das vezes é Deus nos tornando digno de fazer parte do seu reino. Que dignidade tem um soldado que nunca combateu? Existe soldado, irmãos, que tem um monte de patente. Nunca foi para a linha de frente de uma guerra. Aquilo não tem valor nenhum. É só roupa e medalhas. O que torna alguém digno é alguém que sim, passa pelo fogo e sai do outro lado, aprovado. Né? E aqui Paulo está dizendo que a prova clara do justo juízo de Deus para que sejais havidos, ou seja, aprovados, dignos, né? Por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, irmãos, padecer perseguição faz parte do plano de Deus para a nossa vida também, né? Verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê a paga tribulação aos que vos atribulam, tem uma vírgula ali. Aqui fica gostoso, irmãos. A gente já fala, meu Deus, então Deus vai catar esses camaradas que estão me atribulando e vai dar a paga, vai. Só que Paulo, irmãos, não vai colocar aqui meio que uma intriga, dizendo, pode ficar esperando que olha a semana que vem, esse fulano que te perseguiu, ou aquele cicrano que te causou isso, pode esperar que semana que vem você vai ver isso acontecer. Paulo não coloca isso. Justamente até, se a gente for entender, quando a gente causa esperança em alguém que está passando perseguição por causa de outro, que o outro vai pagar, ele começa a ter esperança de ver o outro sofrer. Não é verdade isso? Não é? Ele começa a não, Deus vai cobrar, mas eu não vejo a hora. A hora que acontecer, ele vai ver. Ele não sabe com quem ele mexeu com o Gino. Aí já vai começando a usar esse tipo de coisa. Mexeu com o Gino. Deus fala, não tem nada disso. Aleluia. A vingança é minha, eu julgo quando eu quiser, eu faço quando eu quiser. E muitas pessoas vão descer a sepultura e você não vai ver nada. Só que Paulo vai dizer quando isso daqui vai ser. Põe o outro. Glória. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com seus anjos, de seu poder. O versículo 7, né? A Almeida diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. É a Almeida que tem? É a Almeida, né? É a NVI que eu tinha lido. Deixa eu ver aqui no 7, na NVI. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos. Quando Paulo está dizendo que vai acontecer essa vingança de Deus, irmãos? Na vinda de Cristo. Está entendendo? Então, irmãos, esse tipo de... Porque existe esse tipo de ensinamento. Mexeu com o homem de Deus, mexeu com a mulher de Deus. Pode esperar. É até errado, irmãos, a gente ficar alimentando isso dentro de nós. E se Deus quiser tratar com ele como tratou de Paulo? E se Deus quiser converter a vida dele como converteu Paulo, que merecia muito menos de Deus? E aí nós vamos ficar como? Não acredito. Não é verdade? Então esse tipo de sentimento em nós, irmãos, está errado. Se nós sofremos tribulações, sabe como que temos que pensar que a Bíblia diz? Que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados. São demônios, são ossos espirituais da maldade que vivem para perturbar a nossa vida. E algumas vezes encontra pessoas que dão lugar, e esse vai ser o instrumento que o inimigo vai usar para atribular a nossa vida. Tanto Deus tem os seus servos, como a irmã cantou aqui, deixa eu te usar para curar, para salvar, para transformar a vida. Da mesma forma, o diabo está pedindo para os adeptos dele, deixa eu te usar para atribular, para causar tribulação, para tirar a paz desse ou daquele.
Só que, da mesma forma como o diabo usa esse lá, ele é apenas um instrumento. Se a gente atacar ele, não estamos atacando o diabo, estamos atacando a pessoa. E se ele tiver algo a pagar, vai ser Deus que vai cobrar. Mas não para nos dar aquela satisfação. Está entendendo? Uma satisfação dizendo, tá vendo? Eu sabia. Deus foi lá, olha lá o que está sofrendo. Não, irmãos, Deus não quer que nós tenhamos esse sentimento. A palavra de Deus diz, minha é a vingança. Muitas das vezes, em nós, quer nascer esse tipo de sentimento. Em muitas coisas que acontecem. Algumas injustiças que nós vimos e vemos. Mas não é esse alimento espiritual que Deus quer colocar no nosso coração. Não. O que a Bíblia ensina é para a gente orar tanto por aqueles que nos amam, mas também por aqueles que nos perseguem, nos odeiam. A Bíblia ensina isso, irmão. Jesus ensina isso. Não é? Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a vingança de Deus vai ser na vinda de Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus, creram no seu nome, irão viver com ele eternamente. Mas aqueles que não aceitaram o seu nome, terão as suas, vamos dizer assim, não é que tem um nome riscado, quem esteve lá no livro do céu, né? Mas viverá uma vida eterna de sofrimento, longe da presença de Deus, em tormento. Agora você quer vingança maior do que essa? Aí já não está vontade. Não é verdade? O verso 8. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, esse versículo traz uma informação muito gostosa de ver. Assim, a imaginação da gente. Como você imagina Jesus voltando? Esse versículo já fala. Jesus voltará com seus poderosos anjos e labaredas de fogo. Está ali, ó. Com labaredas de fogo, tomando vingança. Então, irmãos, o acontecimento da volta de Cristo vai ser algo impactante no céu. Não vai passar desapercebido. E tomar vingança, irmãos, de quem? Daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não aceitaram Jesus, irmãos. Está entendendo? E é num contexto geral. Você não vai ver aquele que te perseguiu lá, pegou ele. Não, irmãos, não vai ter isso. Está entendendo? Ah, mas eu não vou ver? Não vai ver, irmãos. O lugar para onde você vai, lá não tem mágoa, lá não tem lembranças de rancor, de ódio, de vingança, nada disso. Está entendendo? O lugar para onde você vai, irmãos, nem sequer existe algum pensamento em relação ao passado, mas somente ao futuro, conhecendo a Deus. Né? Então, quem vive, irmãos, e às vezes a gente vê, infelizmente, até mesmo, às vezes algumas pregações de pessoas que ficam alimentando na igreja uma certa rivalidade. Não, irmãos, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Aleluia, Deus. Como que um irmão tem rivalidade com o outro porque alguém não aceita o seu talento e vai criando aquele tipo de rincha? Não, irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo simplesmente o seguinte, que os crentes passam perseguições, mas estão sendo testados para que Deus possa nos tornar digno, e que aqueles que atribularam a nós, os que estão servindo a Deus, um dia serão atribulados. Mas por quem? Por Cristo. E não para o nosso prazer, mas pela justiça de Deus, porque é justo. Só isso. 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Está entendendo? Não tem nada a ver conosco, essa que é a questão. Deus não está fazendo isso com eles por causa de nós, como que, sabe? Ah, vocês fizeram lá, agora não, irmãos. É simplesmente porque eles não aceitaram a Cristo. Porque eles poderiam ter perseguido nós, irmãos, toda uma vida. Mas se um dia, como o ladrão da cruz, se arrependeu na hora da morte e creu, seria salvo. E como que nós poderíamos dizer, não, Deus, não é justo? Porque sabe o que a Bíblia diz? Que todos nós estávamos destinados a ir, irmãos. Não é justo nenhum de nós ser salvo.
Nós somos salvos pela graça, não por justiça, não porque merecemos. Então o que Deus vai fazer não é porque alguém me machucou, falou algo de mim, me deixou magoado, não. Ah, mas Deus não toma essas coisas? Sim, irmãos. Deus faz, a Bíblia diz, minha é a vingança. Mas Deus não quer que nós vivemos alimentados esperando isso. Essa é a questão. Ansiosos, querendo que Deus vingue a nossa causa. Que pegue o nosso inimigo. Não é essa a questão. O 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Quando Jesus vier, irmãos, ele vai se gloriar em nós. Está entendendo? Porque imagine só, irmãos, alguém que sofreu perseguição, mas não abriu mão. Jesus vai se gloriar em nós quando vier para ser glorificado nos seus santos. A glória de Jesus somos nós? Não, nós não somos a glória de Jesus. Nós somos a sua igreja. Mas imagine que alguém morreu, viveu uma vida, sofreu e padeceu, mas não te negou. Imagine, tem um ator que faz filme de Hollywood. E eu vi uma matéria sobre ele. Ele é solteiro até hoje. Ele se casou com uma mulher. Isso é para provar que esse negócio de ser rico, famoso, não tem nada a ver. Quem é a pessoa que é. Não é o que ela tem, nem o que dizem que ela é. E a esposa dele ficou doente, muito doente, se não me engano, de um câncer. E ele cuidou dela até a morte. Não abandonou, cuidou até a morte. Tendo tudo, sendo rico, podendo simplesmente dar uma parte para ela se tratar e vou viver a minha vida. Não é o que muitos fazem? Está entendendo? Agora, essa mulher, ela podia se gloriar dizendo, esse homem me ama mesmo. Está entendendo? É dar honra a alguém que te honrou. Aleluia. Jesus vai nos honrar se nós o honrarmos. Então Jesus está vindo para uma igreja o quê? Uma igreja santa, né? Para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Nós, irmãos, se nós somos firmes em Cristo, mesmo nas tribulações, Ele se gloria em nós. É como dizendo, como Deus disse de Jó. Dá uma olhada lá para Jó. Como justo, temente a Deus que se desvia do mal. Então, irmãos, nós, como igreja, devemos olhar sempre para essa igreja. Qual a igreja? A igreja que Cristo vai vir buscar. Ele não vai vir buscar qualquer igreja. Não vai vir buscar qualquer igreja. Existem pessoas que estão se enganando. Existe mesmo. Pessoas que estão buscando a Jesus, irmãos, por causa de prosperidade. Para resolver um problema. Existem pessoas que entram numa igreja e eles se convertem, né? Se converte, eu digo se converter porque se converter não dá, né? Mas se converter, a gente entende que alguém levantou a mão, se converteu, a gente tem como convertido. E às vezes dá a impressão que ele dá um certo prazo para resolver aqueles problemas, senão... Não, irmãos, uma vez que nós nos convertemos, nos entregamos a Jesus, não existe prazo, é até que ele volte. Glória. É como um casamento, até que a morte o separe. Se alguém viver até que a morte o separe na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde, ele foi vitorioso. Ele cumpriu aquilo a qual ele prometeu. É por isso que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, estamos fazendo um pacto com Deus perante o mundo. Todo mundo sabe que agora nós servimos a Deus. Aleluia. E como que eu posso me gloriar em alguém que na primeira dificuldade dá no pé? Não existe nada disso. Não existe nenhuma glória, nenhuma honra. É por isso que se tornar digno é através da tribulação, não é através da facilidade. Jesus vem buscar uma igreja assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos, que sofreram as perseguições, mas esperaram. E para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Porquanto
o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo está dizendo, nós testemunhamos de Cristo entre vós e vocês creram. Então, naquele dia, Jesus virá e se gloriar em vós. 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé e do poder. E da fé com poder. Por isso também rogamos, ou seja, não é porque essa igreja ela tem todas as características de uma igreja aprovada, não, que Paulo não ora. Sabe? Aquela pessoa está indo tão bem na fé, não precisa orar por ela mais, não. Paulo está dizendo, com todas essas aprovações que Paulo está dando, ele diz, por isso também, irmão, justamente porque alguém está indo bem, é que nós devemos aí sim gastar tempo para que aquela pessoa se torne cada vez melhor. Já perceberam que professor que tem um olhar muito bom para a gente que tem talento, quando ele descobre um talento, o que ele faz? Ele investe. Não é assim? Você entra numa aula de música ou num curso de alguma coisa, quando o professor percebe que você é esforçado, é talentoso, é dedicado, ele passa a dar mais atenção para você. Não é que ele não quer que os outros vençam. Não é isso. Aí você fala, mas não deveria ser o contrário? Ele não deveria dar mais atenção para os outros, que é menos interessado, tem menos talento? E agora? Está certo ou está errado? Está certo. Está certo. Aleluia, Deus. Porque quando alguém tem talento, irmãos, ele vai crescer e vai abençoar outros. Imagine um mundo sem professores. E a pessoa que derrota que seria? Um mundo sem professores? A melhor profissão, no meu ponto de vista, que existe é o professor. É o menos valorizado, mas é a melhor profissão. Eu digo no sentido de importante. É o professor. Então, se alguém tem talento, irmãos, ele vai ter talento para ensinar. Ele vai fazer algo grande. Ele vai fazer a diferença. Assim, então, Paulo diz, por isso também rogamos. Vocês são uma igreja abençoada. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. O que é a vocação? Do seu talento, do seu chamado, daquilo que você sabe fazer. Então, eu estou orando para que a sua vocação seja aprovada por Deus. Porque se vocês forem aprovados e crescerem, a igreja cresce. Imagina uma igreja que não forma obreiros, que não forma pastores. Ela está destinada ao quê? Ao fechamento. Essa semana eu estava ouvindo, não lendo, mas ouvindo, porque eu já tinha lido, as igrejas cristãs na Europa estão fechando, estão virando boate, restaurantes. Os membros estão acabando. Então, quando vai acabando a membresia, não tem um pastor, não formou nenhum pastor para seguir em frente. O grupo de jovens foi acabando, não tem um líder para formar as crianças. A igreja foi acabando e está acabando na Europa. Não tem mais igrejas praticamente na Europa. Estão virando bibliotecas, boates, estão virando restaurantes, porque as igrejas estão se fechando. Então, Paulo está dizendo, nós oramos, por quê? Para que Deus vos faça dignos da sua vocação. Porque quem tem vocação, irmãos, faz as coisas crescerem. Quem não tem vocação, ele vai ser sempre alguém que vai precisar ser liderado. Mas quem tem vocação, lidera. E é o que Paulo está dizendo, irmãos. Uma igreja que tem vocação, ela vai ganhar almas, ela vai crescer, ela vai formar pastores, ela vai formar obreiros, vai formar líderes, e é uma igreja que vai crescer. E cumpra todo o desejo da sua bondade. Quando você tem vocação e essa vocação vem de Deus, você cumpre o desejo de quem? De Deus, da bondade de Deus. Você vê como que tem nexo que Paulo está falando? É inteligente que ele está falando. Tem sentido. Não é palavras vazias, simplesmente para encher ali o ego do povo, não. Tem sentido. E a obra da fé com poder. Porque a igreja tem que ter poder. Uma igreja sem poder também é uma igreja morta. Não é verdade? Uma igreja sem poder é uma igreja morta. Então, tudo que Paulo está dizendo aqui é para o crescimento da igreja. 12. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado,
e vós nele. Você vê isso aqui, irmãos? É recíproco. Não é assim que é a palavra? Cristo é glorificado em nós e nós somos glorificados em Cristo. Assim como um casamento que Deus abençoa e vive em união, um é glorificado no outro. Ninguém diz, rapaz, aquilo é um maridão, hein? Ou aquela é uma mulher. Não diz, aquilo é um casal. Não é assim? Olha que casal bonito. Não é assim? Rapaz, aquela igreja ali é uma igreja que, olha, ali é uma igreja que tem amor. Você vai ali naquela igreja ali, os irmãos te recebem, se você precisar de ajuda e a igreja está disposta a ajudar, é uma igreja que tem amor. Uma vez eu vi uma parábola, achei muito interessante. É triste, mas interessante. Diz que um mendigo estava sentado na porta de uma igreja, mas ele não podia entrar, porque aquela igreja não aceitava que entrasse cheirando mal vestido, enfim. E aí disse que alguém estava chegando e aí falou para o mendigo assim, por que você não entra? O mendigo falou, não, eles não me aceitam lá dentro, eu não posso entrar. E ali era uma transfiguração de Jesus. Ele falou, então fique em paz, porque eu também, eles não me deixam entrar nessa igreja. Aquela pessoa que estava falando que aquele mendigo na porta era o próprio Cristo. E ele foi ali para consolar o mendigo e entendeu, você não está perdendo nada. Eles não te deixam entrar, assim como não me deixam também. Porque uma igreja que não tem amor, irmãos, ela não permite Cristo entrar. Aleluia, Deus. Uma igreja que não tem as marcas de Cristo, irmão, não é a igreja de Cristo. Não é. Ela parece, ela pode ter até um rito. Aleluia. Ter pastor, ter grupos, ter uma boa banda, ter tudo isso. Mas ela não tem Cristo. Como é que você fala uma coisa dessa? Eu falo e falo mesmo. Porque onde não tem amor, como que pode ter Cristo? O que Paulo diz aos Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada valeria. Verdade. Eu poderia dar a minha vida Aleluia. para ser queimada. Se não tivesse amor, de nada valia. Então o que tem valor? É aquilo que a gente fala, como a gente toca, como a gente tem capacidade para falar disso aqui ou alguma coisa. É isso que tem valor? Não é, irmãos, é um amor. Uma igreja bem simples, que mal tem uma banda, que os irmãos depois tudo gaguejando aqui. Mas que foi uma igreja unida, que tem amor, que os irmãos se importam uns com os outros, que a dor do outro também é a minha dor, que a dificuldade do outro também é a minha dificuldade, irmãos. Essa igreja não tem Cristo. Glória. Aleluia, Deus. Então não é o conhecimento. Na verdade, o conhecimento, segundo Paulo, ele muitas das vezes afasta as pessoas de Deus. Que você começa a achar que você tem o direito. Porque você sabe, então você tem o direito. Não, moço. O que vale é o amor. Então, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. 13. Acabou? Poxa, vamos continuar. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, essa carta de Paulo a essa igreja não é somente, irmãos, para falar da volta de Cristo. Mas a volta de Cristo está explícita na primeira e na segunda carta aqui. Então, se você quer um pouco saber como que é a volta de Cristo, como que ele vai voltar, o que vai acontecer, o livro de 1º e 2º Tessalonicenses, irmãos, traz bastante conhecimento. E também doutrina para a igreja. Porque não adianta a gente saber como Cristo vai voltar se nós não fazemos parte da igreja. Não é verdade? Ou nós fazemos parte da igreja e isso faz sentido, ou a gente só vai ter conhecimento e isso não faz nenhum sentido. Amém? Então, se nós queremos servir a Cristo, nós queremos um dia nos encontrar com Ele, nós temos que parecer com essa igreja que Paulo está falando. E essa igreja, como eu disse, não é perfeita. Não existe essa igreja perfeita. Mas pelo que nós vemos aqui, é uma igreja que aceita a repreensão e aceita os conselhos pastorais daquele homem, que é o homem de Deus, que foi quem fundou essa igreja. Na carta aos Timóteos, acho que é na carta aos Timóteos, não, na primeira carta mesmo, aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer para a igreja
ter aqueles que presidem, né? Que estão na dianteira da obra, ter eles em grande estima. Não é para bajular. Não é para bajular. Mas é para ter em estima. Que tipo de estima, irmãos? Respeito. Né? Respeito, afinal de contas, o pastor, muitas das vezes não, se o pastor não fazer isso, nem pastor ele é. Ele doa a sua vida. Doa em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Eu vou usar só um exemplo, eu não estou fazendo isso para me exibir, não, de maneira nenhuma, Deus sabe. Mas muitas das vezes no culto, a gente vê mais ou menos a quantidade de pessoas, mas nem sempre as mesmas pessoas. Em algum dia, por um motivo, você não pôde vir, o outro não pôde vir. No dia que você não pôde, o outro veio, e aí o outro dia. Mas o pastor não pode ter essa. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque existe uma responsabilidade diária do pastor, irmãos. Se fizer isso relaxadamente. Porque ele não está guiando um povo dele, está guiando um povo de Deus. Então essa igreja, ela tem as marcas, irmãos, de uma igreja que vai crescer. Que vai melhorar. Porque ouve aquele que está na frente. Você só não deve ouvir, irmãos, uma liderança quando ela não está biblicamente correta. Sabia? Se daqui da frente, ou do seu líder, da grupo das irmãs, ou de alguma coisa dos jovens, vier algum tipo de orientação que seja fora da Bíblia, você não vai obedecer. Não deve, na verdade. Mas se é bíblico, então é para o bem. Entende? Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela vai crescer, mas ela tem que crescer em amor, em conhecimento e em obediência. Se isso tudo não estiver ligado uma coisa com a outra, nada vai bem, irmãos. Nada pode andar bem. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Hoje eu confesso que a hora que a irmã Ana cantou o hino aqui, eu fui o primeiro que recebi, porque o dia não foi fácil. E às vezes, irmãos, o inimigo ele quer usar mesmo para nos parar. Eu confesso que as quarta-feiras, irmãos, está sendo difícil. Toda quarta-feira está sendo um levante. Para desencorajar a gente, como foi falado no hino. Para você chegar e não vir com todo aquele ânimo. Mas está repreendido Satanás em nome de Jesus, irmãos. É sobra de Deus, não é minha. Não é sua, não é nossa. Então, nesse sentido, irmãos, sim, a igreja tem que ser uma igreja que ela cresce em amor. Se esforce. Se esforce para estar no culto, se esforce para estar cultuando. Não vou fazer falta hoje não. Se a irmã não viesse hoje, ok, ainda está assim. Entende? Então, irmãos, vamos nos esforçar. Uma igreja que cresce em amor, ela cresce em todos os aspectos. Quando eu digo assim, não, hoje não, está tudo bem, eu não estou me esforçando. E eu não estou me esforçando em amor, irmãos. Por quê? Porque se você acha que você não faz falta, você é como se eu não dependesse de você, então você também depende de mim. E se eu pensar da mesma forma? Entende? Então, nós somos um corpo. E às vezes, um braço pode até estar dolorido, mas se eu tiver outro, ele pode fazer a vez desse. Está entendendo? Agora, se nós, como instrumentos, eu estou falando isso baseado no hino que a irmã cantou. Deixa eu te usar. Não, mas quem vai ministrar é o pastor, é a pastora. Eu não tenho responsabilidade, não, você tem. Talvez se a irmã não tivesse louvado esse hino hoje, não sei nem se eu tinha conseguido pregar. Consegue entender? Então, irmãos, a igreja que cresce, ela cresce em todos os aspectos. Se esforce para fazer a sua parte. Para que você também seja base para outros fazer a sua parte. E assim Cristo cresce em nós. E Ele vai poder se gloriar numa igreja que passou por tribulações, mas não recuou. Não voltou atrás. Mas permaneceu caminhando para frente. Amém? Antes de terminar aqui, a gente quase não faz isso na quarta-feira, né? Mas eu vou fazer hoje. Eu não sei, Dani, você está congregando, filho? Não está? Não. Eu vou te perguntar então, tá bom? Você sabe como é que funciona, não sabe?
Não sabe? Então você vai saber agora. Eu quero te perguntar se você não quer hoje fazer uma aliança com Cristo. Passar a fazer parte da igreja de Cristo.